Paz, Senhor, irmãos. Momento gratificante, é mais uma oportunidade de nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor. É o nosso estudo de terça-feira, o nosso estudo bíblico, e nós estamos, nos adaptando a esse formato de culto, de estudo. Eu gosto sempre de falar porque isso é uma filmagem e é importante deixar isso registrado, que nós estamos aí debaixo de uma lei estadual e uma sugestão federal para que nossas celebrações, nossos cultos, nossos encontros na igreja, ele não seja presencial devido a um vírus, que está aí assolando o mundo inteiro, não só o nosso país, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e conhecido aí por Covid-19, ou mais conhecido como coronavírus. E, enfim, nós estamos atendendo essa determinação que para nós, enquanto igreja, é até um pouco complicado, porque enquanto igreja nós somos muito sintomáticos, nós temos muito essa relação do toque, nossas reuniões, nossas comunhões, ela é bem através do toque, do abraço, do aperto de mão, do ósculo santo, e isso, para nós agora não podemos nem nos reunir, nem nos encontrar, devido a essa determinação, é bem difícil, é o que requer de nós essa adaptação. Porém, nós vemos a mão do Senhor em tudo, e vemos a permissão do Senhor, vemos que os olhos do Senhor jamais se afastou de nós. Então, se é assim que foi determinado, assim nós estamos cumprindo, e assim nós vamos nos adaptando. Com certeza, nós chegaremos então ao intuito, que é levar a palavra do Senhor, porque talvez o abraço parou, talvez os encontros físicos pararam, mas nós não deixamos de estar próximos uns aos outros, né? Nós estamos aí sempre ligados, porque o que nos une é muito mais do que a presença. O que nos une realmente é a presença de Deus, é o Espírito Santo, e nós estamos ligados nesse mesmo Espírito, nós estamos ligados, enfim, então, por esse elo que uma vez foi nos dado e que com certeza jamais será perdido, porque nós amamos a Deus e nós confiamos a nossa vida integralmente nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos, ó Pai, falando da sua palavra, estarmos aqui, ó Pai, procurando aprender, ó Pai, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, daquilo, ó Pai, que o Senhor tem colocado aos nossos corações, Senhor. Pai, abre as nossas mentes, não permita, ó Pai, que palavras sejam roubadas, não permita, Senhor, que nada venha, ó Pai, tirar, ó Pai, a nossa atenção, mas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, falar tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos aprender e aplicar isso, Senhor, nos dias, ó Pai. Dias são maus, momentos são maus, mas nós confiamos num Deus bom, num Deus que é bom e que sempre é. Amém e amém por tudo isso. Irmãos, nós estamos estudando aí a carta ao 2 Tessalonicenses. Nós já vimos aprendendo aí então nas aulas anteriores sobre a primeira carta, e estamos aí no finalzinho dessa segunda carta aos Tessalonicenses. Então eu convido você desde já, já está com a sua Bíblia na mão aí, com seu caderno de anotação, sua canetinha, seu lápis, enfim. Mas também lembrando que esse vídeo vai estar à sua disposição também, né? Então você pode estar usando esse vídeo aí para você estar estudando também, tá? Eu estou aqui com uma Bíblia de estudos, estudo brasileiro de estudo, né? Da editora Agnus, e é uma Bíblia que eu tenho usado bastante. Ela tem bastante referências, ela traz os textos, parte dos textos originais, ela nos dá a real certeza daquilo que realmente está sendo entregue aqui, tá? Então, só lembrando rapidamente, essa carta aos Tessalonicenses, vamos falar um pouquinho da igreja, da fundação dessa igreja. Essa igreja, então, ela é fundada por Paulo, na segunda viagem que ele faz
sua segunda viagem missionária. Então Paulo ele visita aí essa cidade aos Tessalonicenses, e como de costume de Paulo, né, ele vai a uma sinagoga e ali ele começa a falar da palavra do Senhor. Aí ao fundo aí, parte de cima aqui, nós estamos vendo aí a cidade de Tessalônica hoje, né, mais conhecido como Salônicas. Então hoje ela está dessa maneira, uma cidade bem antiga, né, uma cidade histórica bem antiga. E eu estou aqui, ó, bem nos rios de Tessalônica. Estamos aí, eu estou navegando aqui por cima dos rios de Tessalônica, bem perto da região portuária. Você pode ver aí, né, no seu lado, aí você está vendo aí essa região, as montanhas lá em cima de Tessalônica, e dá para você ir acompanhando aí. Hoje é como a cidade está, tá? Então hoje a cidade ela está dessa maneira que você está acompanhando aí nessa imagem que eu coloquei de plano de fundo, tá? Mas vamos entender então, então o propósito dessa segunda carta. Eu prometo que a aula ela vai ser bem rápida, não vai ser cansativa não, até porque é uma gravação, então para que você realmente tenha entendido e compreensão do qual é o objetivo, né? O objetivo principal então dessa carta, tá? Então aqui do meu lado direito aqui, né? Para vocês pode ser o lado esquerdo, eu não sei, mas aqui no meu lado direito está aqui o mapa, né, da região. Então você pode ver ali na parte de cima que Tessalônica ela fica bem perto da Macedônia, né? Então ali aquelas cidades conhecidas por nós, que nós já vimos aí há alguns dias atrás, em aulas atrás, quando a gente viu ali falar sobre Filipe, né? Filipenses, né? Cartas aos Filipenses, quando nós vimos ali quando a gente falava de Bereia, assim por diante. Então você vai ver que Tessalônica ela está na região da Macedônia, ou seja, na região da Ásia Menor, tá? Então é nessa região que Paulo faz essa segunda viagem. A referência disso é o livro de Atos, né? O capítulo 17, a leitura do versículo do 1 ao 10, como eu já falei na carta, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então bem rapidamente, nós vamos lembrar aqui que Paulo ele vai até essa cidade, ele vai na sinagoga, como eu já falei, e nessa sinagoga ele começa a pregar o Evangelho do Senhor. E ali ele começa a pregar e muitas pessoas começam a se converter. Mas essa igreja ela já nasce, né, como já foi falado em aulas passadas, ela já nasce debaixo de perseguição, porque ali é uma grande parte dessa cidade ali, né, judeus. Então os judeus, quando ouve Paulo, principalmente falar palavra verdadeira, né? Falar de que aqueles que eles crucificaram era o Messias, era o Cristo. Então Paulo vai ser perseguido e ali Paulo vai ficar pouco tempo nessa cidade, mas vai levantar uma comunidade muito importante ali, que é a comunidade de Tessalonicenses, uma comunidade muito importante, numa região muito importante, e nessa região, então, o Evangelho do Senhor vai se propagar ali, né? Bastante. O Evangelho do Senhor vai se propagar bastante ali. Paulo ele vai dar, então, esses ensinamentos, mas muito rápido Paulo vai ter que sair, né? Muito tempo Paulo vai ter que sair. Não vai poder ficar nessa cidade devido à perseguição. E ele vai embora, então, como diz aí o nosso pastor Beto, é uma igreja bebê, uma igreja que só tem 3 anos e meio. E, claro, muitos conflitos, muitas coisas vão começar a surgir ali nos seus ensinamentos. Então, a primeira carta, ela vem, Paulo escreve para eles, para que eles não voltem, né? Como eu trabalhei 5 questões ali, pontuais na primeira carta ali, né? Tá, na primeira epístola. Então, um deles é fortemente que Paulo vai estar sugerindo para eles é que eles não deixem, né, o primeiro amor, porque eles não voltem atrás na escolha, na decisão que eles tiveram, mas que eles se mantenham firmes na fé, para que eles não venham estar voltando atrás, principalmente por ser uma região portuária, uma cidade cosmopolita, eles não venham estar caindo nas coisas daquela região, nas coisas do mundo. Então Paulo ele vai dar essa chamada para ele na primeira epístola. Na segunda epístola, já é um pouquinho diferente, porque Paulo, na realidade, ele vem até mesmo para tentar fazer uma correção, né? Para tentar fazer uma correção de alguns equívocos que talvez, ou uma má interpretação, e eu volto sempre a falar isso, às vezes um dos maiores erros nossos é a interpretação, interpretarmos textos. Então,
nós às vezes pegamos a Bíblia, interpretamos a Bíblia da maneira que é melhor para nós, e talvez aí é um grande problema que ainda tem até hoje. E numa carta, principalmente da maneira que era, como era escrita, como era levada essa carta, não tinha lá o nosso presbítero Newton lá, né, o carteiro, né, para levar a carta. Então quem leva essa carta até essa cidade é Timóteo, né? Então, assim, Timóteo também traz os problemas também para Paulo. Então, era tudo meio diferente do como é hoje. Então, a gente não pode analisar os momentos atuais, os dias de hoje, e tentar comparar como que era lá, como que a tecnologia hoje, que você manda um e-mail e já foi, para como era no passado, tá? Então, houve uma má interpretação dessa primeira carta, alguns possíveis equívocos, né? E eu vou tratar dois nessa aula, dois desses equívocos só, que fez com que Paulo então escrevesse essa segunda carta, tá? Para não fugir à regra, nós vamos trabalhar com aquela maneira que eu venho trabalhando com vocês, né? Aquelas perguntinhas básicas, né? Quem, quando, por quê, onde, né? E a quem era o endereçado, né? Para quem era endereçada essa carta. Então, essas perguntinhas básicas. Então, vão acompanhando aí. Então, logo nessa primeira parte aqui, então, o que era, né? O que vinha a ser? Por que ele vinha escrever essa carta? O que era essa carta, né? Então, eu coloco aqui para vocês aqui que pouco tempo depois dele ter enviado essa primeira carta, ele já vai começar a escrever e enviar essa segunda carta, tá? Por quê? Porque algumas coisas, então, como eu já disse para vocês, algumas coisas talvez foram distorcidas ou não foi muito bem explicadas. Então, Paulo ele vai ter essa preocupação aí de escrever essa segunda carta, principalmente para corrigir esses maus entendidos, tá? O que podem ter ocorrido aí na leitura dessa carta, tá? Então, lembrando, essa igreja, ela é uma igreja que estava debaixo da perseguição. Você pode acompanhar isso quando eu falo dessa perseguição. Em 2 Tessalonicenses, né, o primeiro capítulo, capítulo 1, e os versículos 4 ao 6. Então, Paulo ele dá ali uma palavra de ânimo para eles e fala para eles, vamos lá, continua firmes ali, vamos lá, não deixa aí não, porque embora tenha perseguição, mas a igreja não diminuiu por causa da perseguição, muito pelo contrário, a igreja tem crescido, tem vindo a perseguição, mas a igreja tem aumentado, então a membresia tem aumentado, ou seja, a palavra do Senhor está sendo levada mesmo nesses momentos difíceis que vocês estão aí, então mantenham firmes, tá? Então ele põe essa palavra de ânimo, tá? Então e vem ali então em cima ali deles, ali dos crentes, realmente nesse sentido, tá, gente? Não perca a sua fé por nada, tá? Trazendo para os dias atuais, não pode ser um coronavírus, não pode ser um afastamento físico nosso que vai fazer com que a gente volte atrás, né? Que vai fazer com que a gente regresse ao nosso velho eu. Então Paulo ele dá essas palavras para eles, tá? Então, assim, para que eles se mantenham firmes, né? E eu deixo para vocês aqui como dica também mais uma referência, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e aí você vai ler do 3 até o 12, tá? Que você vai ver que ele vai deixar assim, né? Que o consolo de nós, né? Nós salvos, o consolo de nós salvos, tem suas raízes no passado, ou seja, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, nós cantamos isso, né? É direito nosso, é herança nossa, né? Mas nós também temos, além dessas raízes fixas no passado, nós também estamos debaixo da esperança do futuro. E a esperança do futuro é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é a salvação. E isso é a nossa maior esperança, tá? A nossa maior esperança, né, não está lá depositada em homens, em carros, em cavalos, mas nossa real esperança está na mão daquele que criou os céus e a terra. Bem? Continuando, então esse foi o quê? Tá? Paulo também ainda dentro dessa perguntinha, mas o quê? O que ele fez escrever essa carta, tá? Ele vai falar do dia do Senhor, porque aí começa então a esses equívocos que eu falei para vocês, que eu citei para vocês, tá? Então um grupo de pessoas ali dentro dessa igreja começa a acreditar, né? Ou começa a ter influências, né? Vamos poder citar até o sincretismo religioso, começam a pegar informações de outras religiões, porque era uma cidade como São Paulo, vamos citar assim, como São Paulo, mas com o Porto de Santos aqui em cima, tá? Na capital. Então, pensa bem nisso daí, uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro,
tá? E ainda tem uma região portuária muito grande ali. Então você tem de tudo nessa região, tá? Então você tem de tudo ali. Então começam a receber influências dentro dessa igreja. E alguns, baseado nos textos que vieram dessa primeira carta, que Paulo escreve para eles, começam a levantar algumas suposições, algumas hipóteses, principalmente relacionado à segunda vinda de Cristo, tá? Mas continuando aqui, né? Quem escreveu essa carta? Então, todos aqui nós sabemos, né, que a escrita dessa carta, então, é por Paulo. Eu já falei para vocês no começo, tá? Mas eu não posso deixar de esclarecer para vocês que existe uma outra visão aí, né, que não vou dizer que contesta, mas levanta uma hipótese aí de que talvez Paulo não seja o único autor dessa carta, ou Paulo tenha escrito somente a primeira epístola, a segunda epístola já pode ser escrito por outra pessoa, tá? E a base que eles vão fugir isso daí é baseado nos opositores de Paulo, tá? Naquele tempo, alguns opositores de Paulo que estavam ali, que estavam afirmando algumas coisas, tá? Então eles levantam algumas teses, algumas hipóteses que as pessoas falam, mas espera aí, foi Paulo? Será que foi Paulo mesmo? Mas sim, tá, gente? A referência para que a gente fixe isso daí, deixa claro que essa carta foi escrita por Paulo, encontra-se em 2 Tessalonicenses, eu deixei até aqui como referência para vocês, o 2 Tessalonicenses, o capítulo 3 e o versículo 17. Eu vou até ler junto com vocês aqui, nesse momento, né? Capítulo 3, versículo 17, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e confirma comigo aí, tá? O que está sendo lido aqui, tá? 3, 17. Deixa eu pegar aqui, essa Bíblia é um pouquinho diferente. Perdão, gente, falei 3,17, mas não é 3,17, tá? É 3,16, tá? Perdão. Sem dúvida, grande é o ministério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido acima na glória, tá? E aí você vai voltar a sua Bíblia para mim lá em 1 Tessalonicenses. Vamos voltar lá no comecinho de 1 Tessalonicenses, na primeira epístola lá, tá? Primeira epístola, nós vamos ver quem estava com Paulo, né? Primeira epístola, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, tá? Eram as pessoas que estavam ali juntos na escrita dessa carta. Mas vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses 3,17 agora. Vamos ler o 3,17. Eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho. Meu sinal em cada carta é assim que escrevo. Então, quero deixar claro aqui para vocês que a gente já trabalhou isso em aulas passadas. Paulo, ele ditava as cartas, né? A grande maioria das cartas de Paulo é ditada por Paulo. Devido à sua dificuldade na visão, Paulo editava, mas ele tinha os escribas dele ali que anotava para ele. Então a gente já estudamos que Paulo teve vários escribas aí para ele, Lucas, o próprio Timóteo, né? Então são pessoas que foram escribas de Paulo. Paulo redigia, né? E esses escribas, essas pessoas anotavam para Paulo, escreviam essas cartas, né? E Paulo no final ele selava essas cartas, ou seja, ele carimbava. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho, meu sinal em cada carta. É assim que eu vos escrevo. Então é como se ele pegasse um anel e carimbasse ali, tá? Continuando aqui, tá, gente? Então eu falei de quem e quando. Quando essa segunda carta? Tão logo ele escreveu a primeira carta, já vê a notícia desses equívocos, ou desses possíveis equívocos que teve aí, tá? Então, o ano base é 51 depois de Cristo, tá? Então é uma referência, um ano de referência para nós é 51 depois de Cristo, tá? E aonde que eu vou encontrar isso? Mais uma vez, te convido a ler 1 Tessalonicenses, a parte introdutória aí, tá? A parte introdutória de 1 Tessalonicenses vai ler para vocês. Só corrigindo, aquela hora quando eu li o 3,16, gente, eu li de 1 Timóteo, tá? Perdão, aqui tá muito junto aqui nessa Bíblia aqui. E
E eu acabei lendo aquele 3,16 de Timóteo, mas na realidade é 3,17, tá? Então a leitura base para você ter como referência aí é 1 Tessalonicenses, parte introdutória, tá? Ou seja, o versículo 1 ali, 1, e depois o 3,17 de 2 Tessalonicenses, para você entender que foi Paulo mesmo que escreveu, mediante essas dificuldades, como eu disse para vocês. Ele redigiu e provavelmente um desses escribas, Silvano, Timóteo, não sei qual deles ali, vai estar sendo escriba de Paulo, escrevendo tudo, né? Tudo aquilo que Paulo ia ditando para eles, tá? Então, e por quê, gente? Então, como eu disse para vocês, o porquê vai ser baseado principalmente em 2 equívocos, tá? Então, ou seja, quais eram esses daí? A primeira carta, né, como eu coloquei aqui, ela não teve o mesmo efeito de uma visita pessoal, ou seja, os tessalônicos eles queriam a presença física de Paulo ali, então não ficou muito legal. Eles queriam que Paulo tivesse ido até a cidade ali para orientar eles, para estar falando com eles. Então Paulo, impossibilitado até mesmo pela perseguição e por tudo aquilo que ele estava sofrendo ali na cidade de Corinto, ele vai então escrever logo de cara uma segunda carta, tá? Então, e aí entre esses equívocos que eu vou citar para vocês aqui, né? Então começa a se circular uma ideia equivocada ali, né, que começou a perturbar aquela comunidade de Tessalônica, tá? Começa a entrar algumas ideias, algumas maneiras deles estarem cultuando que fugiam um pouco daquilo que Paulo tinha escrito para eles, né? Tinha deixado como ânimo para eles. Então Paulo ele vai escrever principalmente essa carta para confrontar talvez qualquer tipo de equívoco que saiu da sua carta, né? E também ensinamentos errados que estavam perturbando ali aquele povo ali, que estava perturbando aquela comunidade, tá? Então uma grande referência disso daí é quando Paulo ele dá no último capítulo de 1 Tessalonicenses, que é o capítulo 5, o versículo 5, ele vem falar justamente sobre a importância de sermos filhos da luz e não filhos das trevas, tá? Então, vamos lá. E quais eram, então, esses 2 grandes equívocos? Tá? O primeiro equívoco que eu quero destacar para vocês é que eles passaram a marcar datas da segunda vinda de Cristo. Tá? Onde que está essa referência? Da onde que eu tirei isso? Tá? 2 Tessalonicenses, tá? O capítulo 2, os versículos 1 e 2. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espíritos, palavra ou carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, tá? Então Paulo ele vai dar, né? Então aqui logo de cara para eles, temos sim que viver como a igreja primitiva vivia. Como assim, irmãos? A igreja primitiva ela tinha isso na cabeça dela, né? Que a qualquer momento Cristo ele podia voltar nas nuvens, né? E então Paulo, quando ele escreve lá num dos trechos da primeira carta, ele fala assim, é isso que eu venho, né? Eu venho como ladrão, né? Tá escrito lá que Cristo deixou essa mensagem, isso que vem como ladrão. Mas isso era uma mensagem que era para ser imediata? Ou era uma mensagem que podia ser, né? Para aquele era naquele tempo, era para aquele momento ali, aquele imediatismo, ou era assim, Cristo deixou que ele voltaria, né? Então, isso tinha que ficar bem claro para os tessalônicos, mas começou a circular ideias e eles começaram a marcar datas. Pode ser, sei lá, né? Como aqui, né? Esses dias eu estava falando com um irmão amigo meu e ele pede algumas informações para mim e ele veio levantar essa parte escatológica perguntando se tinha alguma coisa a ver com esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, se podia ser já a volta de Cristo, e que ele ouviu falar que tem algumas seitas, eu não vou nem chamar de comunidades evangélicas, vou chamar de seitas, dizendo que, marcando até a data, dizendo que dia 8 de abril, agora de 2020, Cristo vai aparecer nas nuvens. Então isso daí já, por isso que eu vou classificar como seita, porque Cristo não falou isso, na Bíblia em nenhum momento está escrito, isso daí tem uma data marcada, tá? Então nós estamos passando por um momento inédito aqui, né?
pelo menos para mim, né? Talvez pessoas que viveram no passado, que passaram pela gripe espanhola, né? Por outros momentos que aconteceu aí que foram marcantes, né? No começo do século, no começo do século anterior, né? Por volta de 1918, difícil ainda ter pessoas, mas ainda tem pessoas vivas, tá, gente? Mas eu, como bem novinho que sou, não sou dessa época, com certeza. Mas talvez naquele momento eles tivessem passado algo parecido como que nós estamos passando aqui hoje, mas nós aqui, acredito que eu, grande parte de vocês que estão acompanhando aqui, não passou, nunca tinha vivenciado um momento como esse, de isolamento total, né, empresas fechadas e assim por diante, e você ficar aí por um período que pode até ser estendido, né, a princípio tem uma data, tem um nome aí de quarentena, né, que na realidade é para você ficar 15 dias e pode se aumentar mais 15 dias e de repente pode ser mais, enfim, nós nunca vivemos isso. Mas isso não pode, nós não podemos aproveitar esse momento e baseado talvez em nada, porque como eu disse, isso não está na Bíblia, querer colocar data para a volta de Cristo. Mas essa igreja de Tessalônica, ela está vivendo justamente um momento como esse, tá? Tentando pegar alguns fatos, o fato principal é a perseguição. Muitos crentes estavam sendo mortos, muitos crentes estavam sendo castigados, perseguidos de forma brutal, e então começa a surgir alguma hipótese ali dentro ali de que Cristo estava à porta e estava vindo, né? E como digo hoje, já passou muitos anos depois disso, já passou mais de 2000 anos aí, e Cristo continua às portas, tá? Mas a igreja ela não pode estar preocupada com essas coisas. A igreja tem que continuar levando o ID da palavra do Senhor, tá? E o segundo ponto, que foi um grande equívoco deles, é que eles não observaram os sinais, tá, gente? Então, assim, se eles tivessem observado os sinais, eles saberiam, né? Então, nós vamos ler aqui, né? Os sinais. Qual que são os sinais, né? Apostasia. Eles não podiam largar, né, de mão e entender a apostasia, né? E o que é apostasia? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, a apostasia, tá, gente? Então, aqui, apostasia é uma palavra que deriva do grego, apostasis, que tem como sentido as seguintes conotações: abandono da fé, que outrora foi professada, profanação do sagrado, né? Dantes do venerado, rebeldia aos valores espirituais, enfim, é uma forma de disserção, dissidente. Né? Mas a gente tem que salientar que não se trata meramente de um simples afastamento do nosso convívio da igreja. Tá? A apostasia não é isso, não é esse momento que nós estamos vivendo aqui agora não, né? Por determinação aí. Não podemos confundir isso, né? Nós estamos debaixo de uma determinação, ninguém aqui se apostou da fé, não, muito pelo contrário, né? Não sei vocês, mas eu não vejo a hora de estar com vocês, minha igreja, aqui na Freguesia do Ó, de abraçar os meus irmãos, não vejo a hora de estar com os meus alunos, né, de estar com os meus amigos, né, com familiares meus que estão distantes hoje. Eu não posso, devido a essas informações, a gente não pode nem se contactar, não pode se abraçar, não pode, né, então assim, eu não vejo a hora disso tudo acontecer. Mas então a apostasia é um grande sinal disso, que a igreja vai enfrentar. Infelizmente chegaram dias em que muitos, inclusive aqueles que são da fé, e eu não quero estar nisso daí, tá, vão estar apostados da fé, tá? Vão estar distantes da fé, vão estar esquecendo da fé, vão estar ali, né, numa resiliência, numa resignação, e vão esquecer da principal causa, que é a volta de Cristo, tá? E também não pode se negar que vai ter o levante, né, como diz aqui, né, no final aqui, ó, onde vai ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição, tá? Então, o grande sinal, né, o segundo ponto aí que eles tinham que ser destacado nisso daí era o levantamento, então, né, do anticristo, né, vamos chamar assim, né, do filho da perdição. Por quê, gente? Porque a igreja ela não foi chamada, né? Quando então começar esse governo único aí, que é iminente a chegada dele, né? Mas a gente não pode esquecer que quando chegar o levante do inimigo, o levante do anticristo, a igreja ela não vai estar mais aqui. Eu não quero mais estar aqui, tá? Porque é assim que a gente aprendeu aqui, né? Eu vou até convidar você a abrir a sua Bíblia lá comigo. Em 1 Tessalonicenses, vamos voltar aqui no capítulo 5, tá?
E vamos ler aqui, ó, alguns versículos aqui, ó. Capítulo 5. Só achar aqui. Capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 2, ó. Vou ler do 1 em diante, tá? Irmãos, não é necessário que vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quem estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, olha que interessante o 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Ou seja, o 9 ele dá esse fechamento, que nós não fomos chamados, né, para sermos, né, alcançados por esse momento do levante do anticristo, do levante do filho da perdição, como foi colocado ali. Mas ele nos predestinou aí para a salvação, né? Então, ou seja, para a salvação. Quando começar o governo único, então a igreja já não vai estar mais aqui, a igreja já vai estar vivendo as bodas celestiais, a igreja já estará lá no céu, em grande esplendor e glória. Eu quero estar lá em cima, eu quero encontrar todos vocês lá, né? E juntos nós cantarmos o hino da vitória. Minha comunidade aqui de Freguesia do Ó, meus irmãos aqui, encontrar todos eles em cima, poder abraçar, minha família, meus filhos, né? Meu pai, enfim, todos, né, irmãos, os meus alunos, encontrar todos vocês aí, e nós cantarmos o hino da vitória lá em cima. Será triunfal, tá? Enquanto isso, vai estar acontecendo aqui, né, como nós já aprendemos lá em aulas passadas, né, vai estar acontecendo então o governo único aí. E como será esse governo único, né? Então, serão 7 anos aí dividido, né, em duas partes, 3 anos e meio, onde que o anticristo ele vai enganar, inclusive, o povo judeu, porque eles vão acreditar que ele é o Messias, e no final desses 3 anos e meio ele vai se mostrar, então, com grande força, grande furor, quem é ele, e vai cair, então, as escamas dos olhos do povo judeu. Então, bem claro, né? Grande tribulação, seja na primeira parte, desse cara bonzinho, ou na segunda parte, quando ele já mostra a outra face dele, a igreja não vai estar aqui, porque grande tribulação é um momento de correção, é um momento onde que Deus vai estar tratando o seu povo, o povo judeu, tá? Não é nada para a igreja não é para isso, a igreja que permaneceu fiel, a igreja que foi realmente Rosa de Saron, a igreja que realmente foi luz, a igreja que realmente pregou a palavra do Senhor, a igreja que foi verdadeira, que buscou a salvação, ela vai estar vivendo as bodas celestiais, ou seja, ela vai estar numa festa de casamento mesmo, gente. Ela vai estar lá vivendo esse momento aí de festa lá em cima lá, tá? São 7 anos ali de uma baita festa lá em cima lá, onde que a igreja vai estar vivenciando esse momento. E não vai estar vendo nada disso que está acontecendo aqui na Terra, nem a primeira parte, muito menos a segunda parte, tá? Aí alguns costumam me perguntar, né? Mas e aí? Se é uma correção para os judeus, mas e aqueles desviados, aqueles que conheceram? Vão ser enxertados nisso daí, tá, gente? Então, eu penso assim, acredito que muitos que vão ver o levante desse governo único, e eu tenho encontrado por aí, né, junto com meus irmãos, quando a gente sai para entregar
pão pela rua, a gente vê muitos desviados aí, até vivendo em situação de rua, né, na Cracolândia, vivendo em alguns lugares aí, largaram, voltaram para o mundo, voltaram para as drogas. Nós encontramos aí ministros, encontramos pastores, ministros de louvor, diáconos, encontramos bastante gente por aí, tá? E a gente vê também, até em outros, não estou só falando em situação de rua, mas até pessoas que realmente se, né, apostaram-se da fé aí, estão aí perdidos no mundo. Acredito que eles já leram isso, e quando eles, né, verem essa situação de um governo único, muitos deles vão se lembrar e vão entrar por esse caminho, porque não vão aceitar, né, as ofertas do anticristo, ou seja, as regras que ele vai colocar, né, o sinal que vai ter que ser colocado, né, se é um chip, se não é um chip, sei lá, os sinais do anticristo para você poder comprar, comer, beber, enfim, para você poder se manter vivo, você vai ter que aceitar as resoluções do anticristo. Então, muitos serão enxertados por esse caminho, tá? Então, assim, mas a igreja que permaneceu fiel, que não voltou atrás, aquele que colocou a mão no arado e não voltou atrás, esse daí de forma alguma ele vai ver esse momento. Volto a dizer, nenhuma das duas partes. Nem a parte boazinha, muito menos a parte ruim, tá? Por quê? Porque a igreja vai estar celebrando as bodas celestiais, tá? Então, Paulo, pra gente finalizar aqui, Paulo, então, ele trabalha justamente essa carta, mostrando isso daqui, gente, ó, não pare o trabalho, não pare, vai para cima, continua porque o trabalho ainda continua árduo, tá? Então, muitos já tinham deixado até de trabalhar, porque falou, não, vai ser amanhã, vai ser daqui 2 dias, vai ser dia 8, vai ser... Pararam de fazer suas coisas, não queriam mais casar, não queriam mais fazer mais nada, pararam sua vida pensando que a volta do Senhor era naquele prazo deles. E aí Paulo, então, vem dessa chamada para eles e fala assim, ó, gente, vamos continuar, porque ainda tem muita coisa para a igreja do Senhor fazer. E eu quero terminar nesse momento que nós estamos passando aqui, falando justamente para a igreja. Igreja, tem muita coisa para a gente fazer. Não é o fim. Muito pelo contrário. Agora, o pós esse momento de vírus que nós estamos vivendo aqui, né, trazendo para os dias atuais, vai ter muita coisa para a gente fazer. Tá? Nós temos missionários na Itália, pastor Miqueias, que foi até companheiro nosso aqui na freguesia do Alvo, ficou estagiando um tempo aqui com a gente, está lá ele com a sua esposa, se não me engano, acho que o nome dela é Késia, se não me engano, seus filhos estão lá, estão mostrando momentos de horror, né, de momentos tristes ali, onde as pessoas não conseguem nem enterrar os seus entes queridos, né, muitas, né, só hoje, se não me engano, hoje, dia 31, se não me engano, foram 800 pessoas mortas lá por esse vírus, tá? E eles não têm mais como enterrar, já não tem mais aonde nem se tratar, já estão se tratando em outros países, já estão enterrando também em outros países, e em alguns casos já estão até dando um jeito de despachar o caixão aí em alto mar, porque não tem como enterrar de tanta gente que está morrendo devido a esse vírus lá na Itália, tá? Na Espanha também está no mesmo caminho, Estados Unidos agora é onde que está se concentrando mais o foco. E aqui no Brasil nós estamos aí, né, nesse grande dilema aí, a importância do trabalho, né, mas também a necessidade da saúde. Então, nós estamos aqui com os nossos governantes aqui preocupados em achar uma solução para a economia, mas ao mesmo tempo achar uma solução para a saúde, e a igreja está no meio de tudo isso daqui. Mas igreja, lembra que agora de fato vai começar o nosso trabalho. Quando passar tudo isso, nós vamos ter que servir como a ala social, como a parte social. Quando passar tudo isso, a igreja ela vai ter que vir com a parte espiritual forte, porque muitas famílias perderam seus entes queridos e não tiveram nem como se despedir, então o psicológico vai estar abalado. Enfim, missionários que estão no campo e vão precisar das nossas orações, das nossas ajudas financeiras, e do nosso carinho, do nosso amor. Enfim, chegou a hora da gente arregaçar as mangas ali mesmo e mostrar que nós somos igreja e nós estamos prontos para a batalha. E na batalha contra o mal, ser valente. Tá? Então, aproveita esse gancho aqui e digo, ó, igreja, está só começando agora o grande trabalho nosso. Chegou a hora realmente de nós mostrar para o mundo quem é o nosso Deus, mostrar para o povo quem é o nosso Deus e mostrar que o nosso Deus ele é a solução para tudo. E que mais importante do que talvez a economia, mais importante do que a saúde, é a salvação. Mais importante do que tudo que está aí, é a nossa salvação.
porque, volto a dizer, né? Não é o momento, não é o fim, mas ainda que fosse, né? Ainda que fosse, aquele que tem certeza da sua salvação, ele não está preocupado, porque ele sabe que o céu sempre foi o nosso alvo, o céu sempre foi o nosso sentido. Amém? E nós vamos continuar buscando esse alvo que é o céu e agora pregando cada vez mais para todos. Amém, irmãos? Termina aqui então o livro de 2 Tessalonicenses, a carta, né? 2 Tessalonicenses. Perdão aí algumas palavras, algumas coisas aqui, porque como eu disse para vocês, nós estamos nos adaptando a tudo isso, né? Então eu prefiro muito mais estar ali escrevendo na lousa, tete a tete, frente com vocês ali, tirando dúvidas. Agora falando aqui para uma tela de computador, né? Embora trabalhe com isso o dia inteiro, mas é meio estranho para mim. Então pode ser que talvez tenha errado algumas palavras, de repente até algum erro de concordância aí de português. Peço perdão para vocês, tá? Mas a ideia realmente é que nós estejamos cada vez mais, né, ligados, e uma grande maneira de estarmos ligados, além da oração, é na palavra do Senhor, tá bom? Despeço agora aqui e já começando a nos preparar para o próximo estudo, tá? Que será semana que vem, tá bom? Um beijo a todos e Deus conosco sempre, tá? Continue orando aí. Ore pelos nossos irmãos. Ore pelos cientistas, pelos médicos, para que venham estar achando aí, que Deus possa estar clareando a mente deles para trazer aí uma vacina, uma cura para essa doença e a gente voltar à normalidade. Porque a situação está difícil, tá? E o distanciamento, principalmente, é o que mais machuca na gente, tá? Queria estar volto a dizer, queria estar com vocês. Não vejo a hora de poder abraçar todos vocês. Um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor.